Então vamos lá, pessoal. Boa noite. Mais uma aula de Direito Penal, né? Tema da aula de hoje, Teoria Geral da Pena, Limites das Penas. Vamos lá, nosso primeiro slide aqui, ó. Fazendo uma pequena revisão, né? Pena é uma espécie de sanção penal, né? Sanção penal é o gênero, e nós temos duas espécies. A pena, que é a mais famosa delas, e a medida de segurança, né? Pena, lembrando, ela pode ser uma pena privativa de liberdade, e aí nós temos as modalidades, né? O regime fechado, semiaberto e aberto. Temos as penas restritivas de direito e temos também as penas de multa, ok? Então, o que é a pena, né? A pena é uma espécie de sanção penal, perfeito? E a sanção penal, por sua vez, é uma resposta estatal ao infrator da norma penal incriminadora. Aquele sujeito que comete um crime, ele precisa sofrer uma sanção. E essa sanção, no direito penal, ela pode ser a pena ou a medida de segurança, tá? Lembrando que isso vale para o cometimento de crimes e contravenções penais. Contravenção penal é uma modalidade especial de crime, né? É o chamado crime anão, né? O delito liliputiano. A contravenção penal ela é bem mais branda do que o crime, né? Tanto é que o regime de pena dela mais severo é o semiaberto, né? No modelo de prisão simples ainda. Não é a privativa de liberdade como nós conhecemos, é a prisão simples que pode ocorrer no regime semiaberto ou no regime aberto, tá? E, obviamente, né, todas as sanções penais consistem na privação ou então na restrição de algum bem jurídico do agente. Normalmente, né, e o mais conhecido por nós, é a restrição da liberdade. A restrição da liberdade, a restrição patrimonial, né, quando a pena é a multa, por exemplo, ou até mesmo outras restrições patrimoniais, né, indenização à vítima, por exemplo. Então, não é só a privação da liberdade, né? Muita gente fica preso, pensa em pena, pensa também na privação da liberdade. Hoje em dia, pelos números aí que a gente tem, não são números absolutos, não, mas em torno de 20% da população carcerária que cumpre pena privativa de liberdade efetivamente, ou no regime fechado, ou no regime semiaberto, pelo menos. Os 80% restantes, né, eles estão cumprindo penas alternativas, né, penas restritivas de direito, penas de multa, ou pena privativa de liberdade, mais no regime aberto, ou prisão domiciliar, ou estão, né, gozando de algum benefício, como, por exemplo, a liberdade provisória, a liberdade condicional. Então, a gente vê que, embora a população carcerária do Brasil ela é extremamente avantajada, por outro lado, né, poucos estão efetivamente cumprindo essa pena privativa de liberdade, tá? A Thiago, imposição... Só um minutinho, meu amigo. perdão. Tá? E a imposição da pena, ela depende do devido processo legal. Sempre, né, pessoal? Devido processo legal. E é exatamente nesse devido processo legal que nós vamos ter aí a constatação de autoria e materialidade, né? E essa autoria e materialidade, ela tem que dar ensejo a um comportamento que é típico, ilícito e culpável, e ainda que não seja atingido por causa extintiva de punibilidade. Lembrando que um comportamento típico, ilícito e culpável é exatamente o conceito analítico de crime, né? O crime é isso, né? O crime é o conjunto desses três elementos. O comportamento, ao mesmo tempo, tem que ser típico, ele tem que ser também antijurídico ou culpável. A punibilidade, né, por outro lado, não constitui elemento do crime. Você pode praticar um crime e, de repente, não ser punido? Sim. Se estiver presente uma causa extintiva de punibilidade, por exemplo, não há punição. É o caso até do perdão judicial, né? No caso aí, o exemplo clássico da doutrina é o pai que acaba matando o filho, né? Dando uma ré, por exemplo, no carro dentro do condomínio dele. Aí
como é dentro do condomínio ou dentro da garagem, a gente sai da seara do crime de trânsito, né? Crime de trânsito só é praticado em via pública. Saindo do crime de trânsito, nós entramos para o direito penal do Código Penal, né? Então, a gente vai lá para o artigo 121. E aí, a conduta culposa, nesse caso, ela pode ser perdoada pelo juiz, né? Artigo 121, parágrafo 6º do Código Penal. É o instituto aí do perdão judicial. Então, nesse caso, não há punibilidade, embora o agente tenha praticado crime. Por isso, a punibilidade não é um elemento do crime de acordo com o conceito analítico de crime, mas sim uma mera... quer ver? Fugiu a palavra aqui. A gente pode falar uma consequência jurídica do crime. Formalidade. Uma consequência do crime. Tá? Uma consequência jurídica do crime é a melhor alternativa. Tá? Então, olha só, para a gente poder visualizar aqui, ó, relembrando ainda, né, fazendo até uma revisão, a classificação das penas. Né? A gente tem penas privativas de liberdade na coluna da esquerda, artigos 33 ou melhor, A42 do Código Penal, tá? É 33A42, aqui vocês vão corrigir aí. Modalidades: reclusão, detenção ou prisão simples. Dentro da reclusão, detenção ou da prisão simples, nós temos os regimes, né? O fechado, o semiaberto e o aberto, na ordem aí de graduação. O regime de reclusão, ele aceita os 3 regimes, tá? O regime mais grave na reclusão é o fechado. A detenção e a prisão simples, por outro lado, não permitem o início do cumprimento da pena no regime fechado, mas somente no regime semiaberto ou aberto. E a prisão simples não alcança o regime fechado nem mesmo por meio da faltou a palavrinha aqui de novo. Me ajuda aí, gente. O sujeito pratica uma falta grave. Ele vai o quê? Regressão de regime. Ota, ninguém me ajudou, hein? Então, nem pela regressão de regime, pessoal, o sujeito que esteja cumprindo uma prisão simples, ele chega nesse regime fechado, tá? A detenção ele pode chegar. Na detenção ele não pode iniciar o regime dele no fechado. O regime não se inicia no modelo fechado, ele inicia no modelo semiaberto no máximo. Mas, se houver uma regressão de regime aí, né, se ele voltar para um regime mais gravoso, aí sim, ele pode chegar no regime fechado. Na prisão simples, nem isso, tá? Prisão simples nunca alcança o regime fechado, nem inicialmente e nem numa eventual regressão de regime. Temos as penas restritivas de direitos também, tá? Artigos 43 a 48 do Código Penal. Olha lá os modelos, ó. Prestação de serviço à comunidade, limitação de fim de semana, interdição ou suspensão temporária de direitos, prestação pecuniária dirigida à vítima, tá? Essa prestação pecuniária é à vítima para a reparação, né, de ofensa a bens jurídicos, né? Geralmente os bens jurídicos patrimoniais. E temos também a perda de bens e valores que se dá a favor do Estado, normalmente ao Fundo Penitenciário Nacional. E temos também a pena de multa, regulada nos artigos 49 a 52 do Código Penal, e a multa não tem subespécies, né? Multa é sempre multa, perfeito? Mas isso foi só uma revisão, a gente estudou isso tudo, com riqueza de detalhes. Claro. Agora vem a parte da aula, tá? Eu já vou entregar a palavra para vocês, eu só tenho mais 2 slides. Olha lá, limite da pena privativa de liberdade. A gente fez uma revisão, eu estou entrando na matéria, um artigo só, e eu já entrego a palavra. O Código Penal anuncia o limite para aplicação de penas privativas de liberdade no Brasil, lá no artigo 75 do Código Penal. Leitura do artigo 75. Ó. O tempo cumprido das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos, pessoal. Agora, 40 anos e não mais 30. Por quê? A Lei 13.964 de 2019, conhecida também como pacote anticrimes, fez essa alteração. O prazo máximo de pena, que era de 40, ou melhor, era de 30 anos, hoje são 40 anos, tá? Prazo máximo, 40 anos. Lembrando que a Lei do pacote anticrime,
Foi publicada em 24 de dezembro de 2019, teve uma vacatio legis de 30 dias e entrou em vigência em 23 de janeiro de 2020, tá? Então, legislação bastante recente. Olha lá, parágrafo 1º. Quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade, cuja soma seja superior a 40 anos, devem elas ser unificadas para atender o limite máximo deste artigo. Então, o sujeito respondeu lá por 2 crimes, né, em concurso material, por exemplo. E tomou 25 anos num, 15 no outro e 20 no outro. 25 com 15 com 20 dá 60. 60 anos ele não cumpre. Automaticamente ele começa a cumprir uma pena de 40 anos, tá? Os 20 vão para o espaço. O limite máximo é 40 anos. Agora, olha só o parágrafo 2º. Sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, far-se-á nova unificação, desprezando-se para esse fim o período de pena já cumprido. Então, vamos supor, nesses 40 anos aí dos 60, o sujeito cumpre 5. Ele cumpre 5, beleza. Restam, então, 35. Restando 35, ele acaba cometendo mais um crime lá dentro do presídio. E aí ele toma mais 10 anos de pena. 35 com 10, 45. Ele vai cumprir 45 anos? Não vai. Ele vai sempre ficar limitado aos 40 anos, ok? Ele nunca vai ultrapassar esse limite temporal. Ah lá. E uma observação, se a gente estudou que sanção penal é pena ou medida de segurança, qual é o limite aplicado às medidas de segurança, né? Nas medidas de segurança a gente tem divergência. Ah lá. O que é a medida de segurança, né? Até deixei um conceito escrito aí, ó. É uma forma de sanção penal com caráter preventivo e curativo, visando a evitar que o autor de um fato havido como infração penal, ou seja, um inimputável, né, ou semi-imputável, mostrando periculosidade, torne a cometer outro injusto e receba tratamento adequado. Porque o tratamento adequado para o inimputável ou semi-imputável não é a pena, mas sim a medida de segurança. Medida de segurança que pode ser cumprida, né, em regime detentivo ou preventivo, né? Em regime detentivo é o hospital de custódia, internação e hospital de custódia. No regime detentivo, restritivo, aliás, é o tratamento ambulatorial, ok? Então, é igual pena mesmo, né? A gente tem um regime de reclusão e detenção. O regime de reclusão é bem mais grave que o regime detentivo, ok? Olha só, o STF tem aplicado o limite relativo ao crime, o limite máximo relativo ao crime. Hoje, são 40 anos, né? Olha lá o julgado, ó. É o recurso em habeas corpus número 10.0383 do Amapá, Estado do Pará. A prescrição da medida de segurança deve ser calculada pelo máximo da pena cominada ao delito cometido pelo agente, ocorrendo o marco interruptivo do prazo pelo início do cumprimento daquela, sendo certo que deve perdurar enquanto não haja cessado a periculosidade do agente, limitada, contudo, aqui está o X da questão, ao período máximo de 30 anos, conforme jurisprudência pacificada do STF. Pessoal, por que está 30 anos aqui? Porque a decisão é antiga, né? Ela é de 2011, ó. Essa decisão é de 2011. Hoje a gente faz uma leitura, uma interpretação com o número 40 aqui, tá? O máximo de 40 anos e não 30. Agora, o STJ tem uma posição diferente. Olha o teor da súmula 527. O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado. Então, o STF não é uma decisão vinculante, tá? Essa decisão do STF é uma decisão isolada, ela não é vinculante, não é uma súmula, não é uma decisão que vai vincular os tribunais inferiores, tá? Não tem repercussão geral, mas é uma decisão importante. Ela fala que a pena máxima é o limite, ou melhor, a medida de segurança máxima, né? É o mesmo limite da pena máxima, 40 anos hoje. Hoje, 40 anos, tá? O STF. O STJ fala que não. Fala que é o limite da pena abstratamente cominada. Então, por exemplo, no crime de furto, a pena
né, no artigo 155 é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Logo, a pena máxima abstratamente combinada é 4 anos. 4 anos seria o limite máximo aí para a medida de segurança, né? Uma pena muito mais baixa do que os 40 anos impostos pelo STF. No caso de homicídio, por exemplo, artigo 121, reclusão de 6 a 20 anos, homicídio simples, né? No homicídio simples, a pena máxima abstratamente combinada é de 20 anos. Então, a medida de segurança também teria uma pena máxima de 20 anos. Então, qual raciocínio você vai usar aí? Depende. Se você estiver advogando aí para o seu cliente aí futuramente, é óbvio que você vai pegar o raciocínio do STJ, até porque o raciocínio do STJ ele é simulado, né? Você tem uma súmula para utilizar como parâmetro de regulação, né? Que o artigo a súmula 527 do STJ. O STF, você só tem uma decisão não vinculante, né, de um recurso em habeas corpus. E é claro, né, o STJ é uma súmula bem mais favorável para o inimputável que praticou o crime. Beleza, pessoal? Então, o teor da aula que eu queria dar hoje é isso aí. E agora eu vou encerrar a gravação aqui e a gente abre para as perguntas. Ok? Então, beleza. Para quem está ficando por aqui, um abraço.